eu sou a professora Andressa. Hoje estou aqui para mais uma aula do programa Linhas do Conhecimento. Mas antes de começar a nossa aula, vamos separar os materiais? Nós vamos utilizar cola, tesoura, caixa de sapato, fita adesiva, canetinha, lápis de cor, o que vocês tiverem aí em casa. Mas antes, eu vou dar um tempinho e aproveitem para realizar a higiene das mãos. Eu vou higienizar as minhas mãos aqui e aguardo vocês. Para começar, eu gostaria de saber, você gosta de fotografia? E de fotografar? Eu adoro, principalmente quando eu vou viajar e também quando eu vou passear. E você, o que você gosta de fotografar? A imagem que vamos ver a seguir foram capturadas por um fotógrafo que gosta de retratar algo bem incomum. O que será? Vamos conferir? O que vocês conseguem identificar nessa imagem? Percebam que são vários objetos na mesma imagem. O fotógrafo ele reuniu todos eles e organizou uma coleção. Você sabe o que é uma coleção? A coleção é um conjunto de objetos. E nesse caso aqui é uma coleção de fotografias, é um conjunto de fotografias. Nessa imagem, vocês podem perceber que o fotógrafo utilizou um objeto muito necessário e que encontramos no nosso dia a dia. Encontramos esse objeto em vários locais. E aí, vocês conseguiram identificar que objeto é esse? Isso mesmo, são janelas. Janelas coloridas, quadradas, retangulares, de vidros, de madeira, de alumínio, com floreira, com cortina, sem cortina, de diversas maneiras. Estas janelas que observamos aqui nessa imagem estão representando as janelas de construções da cidade da Itália. Essa imagem faz parte da coleção Janelas do Mundo, criado pelo fotógrafo André Vicente Gonçalves. Eu fiquei imaginando como que seria essas cidades lá da Itália com essas janelas tão coloridas. Então eu trouxe aqui uma imagem de uma dessas cidades, a cidade de Burano. Vejam só, né, como as janelas mesmo, as construções são todas coloridas, né, e retratam lá a coleção das janelas do mundo. Agora eu convido vocês para apreciar mais uma imagem dessa coleção. Essas lindíssimas janelas são das cidades de Portugal. A arquitetura portuguesa é uma mistura de inúmeros estilos. Mas existe aqui um elemento que é inconfundível, que são os azulejos portugueses. Os azulejos são os principais símbolos da cultura portuguesa. Eles são encontrados em edifícios, nas igrejas, nas casas, também são usados em detalhes decorativos, né? E até mesmo em alguns objetos.
O azulejo ele chegou em Portugal em 1948 através de Dom Manuel, que fez uma visita até a Espanha e ficou encantada com a beleza dos azulejos. E ele trouxe para sua residência e a partir disso se expande por todo o país. Vamos agora ver uma imagem da cidade do Porto, onde encontramos essas características na arquitetura. Observem que ao redor das janelas nós conseguimos observar os detalhes dos azulejos, né? De vários tipos, vários modelos. Conseguimos identificar diferentes modelos de janelas também aqui, né? Então agora vamos conhecer quem é esse fotógrafo? Podemos perceber que André Vicente é um fotógrafo apaixonado por janelas. Ele dedica parte do seu tempo fotografando e transformando essas imagens nessas lindas coleções. Essas coleções retratam as características de cada cidade por onde ele passa. E o André ele busca ressaltar um pouco da história e da cultura de cada cidade. Agora, eu quero que vocês pensem comigo. Será que conseguimos retratar a nossa cidade através das suas janelas? Conseguimos sim! Então, a nossa proposta de hoje é Janelas da Cidade. Agora, eu quero convidar vocês para pensarem novamente comigo. Quais janelas nós poderíamos observar e conhecer um pouquinho sobre a história e a cultura da nossa cidade? Que janela você escolheria? Seriam janelas de que locais? De alguma escola? De algum museu? De alguma igreja? Da sua casa? Da casa dos seus avós? São muitos espaços que poderiam contar um pouquinho da nossa história e da história da nossa cidade. Você também poderia criar uma coleção, só com as janelas que você imaginou. Eu também pensei em algumas janelas aqui. Vamos criar uma coleção também? Que tal uma coleção com o nome Janelas de Curitiba? Eu separei aqui algumas janelas que eu achei bem interessante. Organizei aqui uma coleção de 9 janelas, 9 locais que nos permitem refletir sobre algumas questões referentes à nossa cidade. Dentre elas, teremos janelas bem antigas, janela de prédios históricos, janelas que nos ajudam a contar um pouquinho da história da nossa cidade e também janelas que encantam. Vamos lá? Vamos conhecer essas janelas? Então, a primeira janela é a janela da Casa Romário Martins. É considerada a casa mais antiga de Curitiba. Foi construída no fim do século XVIII. Tombada pelo patrimônio histórico do Paraná, guardam histórias de aproximadamente 2 séculos. Há muito tempo, não é mesmo? Ela está localizada lá no Lago da Ordem. É o último modelo de arquitetura colonial portuguesa encontrado aqui na nossa cidade. Foi utilizado como residência e por um bom tempo também foi um espaço comercial. Ali também foi utilizado para ser um espaço com açougue e armazém. Essa casa ela foi restaurada em 1973 e recebeu o nome do cronista e historiador curitibano Alfredo Romário Martins. Atualmente, o local é um espaço utilizado para guardar o acervo histórico da cidade. Quantos acontecimentos não foram vistos através dessas janelas históricas? Outro espaço que também traz em sua construção muitas histórias é o Solar do Barão. Dessas janelas foram vistos acontecimentos muito importantes para a nossa cidade. Esse local pertenceu a Ildefonso Correia, o Barão de Cerro Azul, que foi um empresário e político de grande prestígio na época do Império. Foi o maior exportador de erva mate do Paraná e é uma figura muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Durante 10 anos, o palacete foi habitado pelo barão e pela sua família. O assassinato do barão após a Revolução Federalista que motivou a saída da sua família do palacete. Algum tempo depois, esse espaço ele foi restaurado pela Prefeitura Municipal de Curitiba para sediar um espaço cultural da cidade.
A restauração, ela evidenciou todos os elementos decorativos dos forros, das paredes, né? E procurou preservar a riqueza de detalhes dos pisos, das salas, bem como as madeiras das escadas internas e também os ferros e os mármores das escadas externas. As janelas que vamos ver a seguir também são bem antigas. São as janelas da Casa do Burro Brabo. Já ouviram falar dessa casa? Esta casa, ela tem uma história bem curiosa e interessante. Dessas janelas de madeira que vocês estão vendo aqui, pôde ser vista a chegada de Dom Pedro II, que durante as suas passagens pela região, chegou ali nessa casa para pernoitar neste local. Pois, além de moradia, este local funcionou como armazém e pousada para os viajantes. Essa casa ela foi construída em 1860. É uma das últimas casas com características rurais de Curitiba. Está localizado lá no bairro Bacaxiri, que na época era conhecido como Colônia Argelina. A construção ela possui várias varandas, né, nas laterais. E também o piso dessa casa ela é toda feita de tijolo. O telhado da casa é uma outra característica que vocês podem observar que se destaca, né, pelo seu caimento sobre as varandas laterais. O local ele ganhou esse curioso nome porque ali era um local de parada de viajantes tropeiros que se deslocavam aqui da cidade até o litoral. E por esse motivo ali eram encontrados muitos animais. Eles eram tão ariscos que ninguém conseguia chegar perto. Não deu outra. A casa ganhou o apelido, a Casa do Burro Brabo. E falando de janelas, eu não poderia deixar de falar das janelas da igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Chagas. Elas trazem muitas informações importantes e também muito curiosas. Uma informação interessante dessa igreja é que encontramos uma coroa lá na torre da igreja que representa que ali houve a visita do imperador, o Dom Pedro II, lá em 1880. Com essa visita, o imperador doou uma quantia em dinheiro para reformar a igreja. Também receberam algumas doações de objetos e dentre eles 2 lindíssimos lustres doados pela princesa Isabel. Mas como estamos falando de janelas, neste local podemos observar uma janela lateral bem grande, confunde-se com uma porta. Nessa janela era onde encostavam as carruagens para que as princesas com seus lindos vestidos descessem dentro da igreja e não sujassem os pés. Naquela época, as famílias dos barões da erva mate frequentavam esse local. Nessa mesma lateral, encontram-se janelas num formato bem diferente, como vocês podem observar aqui na imagem. Essas janelas, elas despertam a curiosidade por quem passa ali pela região. São janelas compridas e bem estreitas. Acredita-se que no período dessa construção eram utilizadas armas como arco e flecha. E esse formato das janelas, então, ficava mais difícil de ser atingido. Mas essas janelas, elas são estreitas somente para quem as vê de fora. Na parte interior, elas se ampliam e dão muita luminosidade ao espaço, como vocês podem observar ali na imagem. E sobre janelas que contam histórias, não poderia deixar de citar aqui as lindíssimas janelas da Catedral da nossa cidade. As janelas da Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Nesse espaço há muitos vitrais que permitem a iluminação natural do local. E a maioria desses vitrais representam a história de Jesus Cristo, como vocês podem observar aqui na imagem. Nesses vitrais coloridos encontram-se os nomes das famílias que contribuíram financeiramente com a igreja e que naquela época podiam sentar nos primeiros bancos.
Aqui eu trouxe uma imagem, mas ela não aparece o nome inteiro ali da família, mas se vocês observarem aqui embaixo, ó, aparece o finalzinho ali, a Alves Família. Tá? Na frente da catedral também existe uma janela bem no alto e num formato diferente. É o formato de uma rosácea. Ela foi pensada para que com o reflexo da luz solar refletisse todas as suas cores no interior da igreja. Porém, devido à sua localização, a localização da sua construção, não ocorre esse efeito. Mas isso não diminui a sua beleza. Vamos conferir agora um tour virtual da nossa catedral? Que linda, não é mesmo? Além da catedral, outros espaços da cidade também possuem figuras de rosáceas e pinhões nas suas janelas. Esses símbolos paranaenses permanecem vivos em alguns imóveis aqui da nossa cidade, e principalmente nos equipamentos públicos. Então, a próxima janela é um espaço público, é onde atualmente se localiza a Prefeitura Municipal de Curitiba. Mas antes de falar desse espaço, eu preciso destacar aqui que ele possui um sistema de energia fotovoltaica que a partir desse sistema foram instalados 439 painéis solares no telhado desse edifício. E foi realizada também a substituição das lâmpadas por lâmpadas de LED, o que gera economia de consumo de energia. Esse sistema faz parte do programa Curitiba Mais Energia, que tem uma série de iniciativas voltadas à energia limpa e de menor custo aqui na nossa cidade.
Essa, dentre outras muitas ações, faz de Curitiba uma cidade educadora. Voltando então aqui falando do Palácio 29 de Março, é a sede da Prefeitura Municipal de Curitiba. E de suas janelas podemos perceber os desejos de que uma cidade melhor se concretize, pois ali são tomadas decisões importantes para a população curitibana. Nos vidros das janelas, nós encontramos os desenhos das rosáceas e dos pinhões. Esses elementos representam o movimento paranista. O movimento paranista tem como objetivo principal a construção de uma identidade regional para o estado do Paraná. O movimento contou com a participação de intelectuais, artistas e escritores que divulgaram a história e as tradições da terra paranaense. Tudo isso para criar na população um sentimento de pertença à sua terra. Outra construção que marca esse período é um sobradinho localizado na rua 15 de Novembro, no centro da nossa cidade. Esse sobradinho é usado atualmente como um ponto de comércio. Sua construção é anterior ao período do movimento paranista, mas ele foi reformado bem no auge do paranismo e dessa forma ele ganhou muitos ornamentos com pinhão que tem estilizado nos vitrais e também na sua fachada. Também lá no centro da cidade encontra-se um local que se destaca por suas janelas, mas agora são janelas que nos encantam. São as janelas do Palácio Avenida. Esse prédio é um dos primeiros edifícios de grande porte da cidade. As janelas desse famoso prédio encantam os curitibanos e os turistas há 30 anos, pois dessas janelas acontecem anualmente o lindíssimo coral infantil natalino. Esse prédio foi construído no início do século XX. É um dos cartões postais do Natal da cidade de Curitiba. Na época do Natal, essas janelas são ocupadas por muitas crianças que, através de uma apresentação musical, transmitem lindas mensagens de amor e paz. É um evento muito esperado pelos moradores da cidade e também pelos turistas. E vocês sabiam que em nossa cidade também existe outro espaço com janelas encantadas? Sim, são as janelas da Casa Encantada, ou da Casa da Bruxa, como também é conhecida. A Casa Encantada fica localizada no Bosque Alemão. Para chegar até a casa, os visitantes percorrem uma trilha formada por painéis. E esses painéis são feitos com azulejos gravados com trechos e imagens da história de João e Maria, um dos contos mais populares da literatura infantil. A casa possui uma biblioteca com um acervo de livros destinados ao público infantil. E falando em livros e em histórias, vocês já ouviram falar de um livro com o título Da Minha Janela? Pois é, existe um livro com o título Da Minha Janela, de Otávio Júnior. Vamos escutar um trecho desse livro? Da minha janela. Da minha janela vejo o céu estrelado e um castelo iluminado. Vejo muitas lajes e telhados remendados. É gente para todo lado. Quando está muito calor, algumas pessoas trazem o mar para suas casas e o dia fica mais fresco. Ao cair da noite, vejo muitas luzes e vagalumes que iluminam caminhos escuros. Às vezes, quando chove muito, o arco-íris visita meu barraco e colore um dia cinzento. Quero descobrir onde está o final do arco-íris, não por causa do tesouro. Quero decifrar um mistério que vale mais que ouro. Da minha janela, converso com meus amigos, conversa que vira brincadeira.
nossa brincadeira preferida é microfone sem fio, que vira funk, que vira rima e se transforma em poesia. Da minha janela vejo o campinho vazio, que volta a se encher de gente quando fecho os olhos. Gente que sonha em fazer golaço no Maracanã lotado. Da minha janela vejo o nascer do sol, vejo gente para todo lado. Gente remendando o telhado que estava quebrado por causa da chuva. Gente indo em busca do seu tesouro. Gente com livros nas mãos a caminho da escola. Da minha janela. Quantas coisas podem ser vistas da janela, não é mesmo? Às vezes nós não costumamos prestar muita atenção nisso, mas é só direcionar o olhar um pouquinho mais atento que vamos perceber várias coisas que não tínhamos reparado antes. Vocês sabiam que também poderíamos contar várias histórias só com o que observamos da nossa janela? E que histórias será que as janelas da sua casa contam? O que vocês costumam ver quando olham através da sua janela? Neste momento, então, escolha uma janela aí da sua casa ou do lugar onde você estiver para que você possa observar. O que essa janela mostra? Existe algo que chamou a sua atenção? Se você puder, tire uma foto para depois mandar para o seu professor. Então agora que você já observou a sua janela, imagine, se a sua janela fosse mágica, o que você gostaria de ver através dela? Olhando pela sua janela, tem algo que você gostaria de mudar? Deixar mais bonito? Algo que você poderia contribuir para deixar o mundo melhor? Mais sustentável? Pensou? Tenho certeza que você teve várias ideias. Então agora, em uma folha sulfite ou aí no seu caderno, ou uma outra folha que você tiver disponível, represente com desenhos o seu pensamento, a sua ideia criativa, né? Do que você gostaria de ver através da sua janela. Pode ser algo que já existe ou algo que você pode imaginar, algo novo, que nunca existiu. Então agora é hora de soltar a imaginação. Depois que você desenhar a sua ideia, eu convido você para criar a sua janela mágica. Como você pode representar essa sua ideia criativa? Para representar a sua ideia, você poderá utilizar os materiais que tiver disponível em casa. Observe esses materiais que você separou e pense com quais você consegue criar essa sua ideia. Durante esse processo de criação, você também pode alterar os materiais e até mesmo a sua ideia inicial. Então agora eu gostaria de compartilhar com vocês a minha ideia, a minha criação. Então aqui é a imagem do que eu vejo da minha janela. Então é um espaço comum lá do meu condomínio que não é utilizado. E aqui é a minha ideia criativa. Então eu fiz uma maquete utilizando caixa de sapato para representar o que eu gostaria de ver através da minha janela. Gostaria de ver uma horta, uma árvore, um banco e vários outros elementos aqui que vocês podem também construir aí na janela de vocês, a ideia criativa de vocês, certo? Depois que a sua criação estiver pronta, tire uma foto ou faça um vídeo e envie para o seu professor. Conte para ele como que você criou, quais os materiais que você utilizou e como que foi esse momento de criar. Você também pode compartilhar a sua ideia criativa com alguém da sua família. Então a nossa aula já está se encerrando. Eu agradeço. Até uma próxima. Muito obrigada!